Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e terapeuta. Na oportunidade de hoje, nós dando continuidade aí no módulo Aconselhamento para Casais. No ano de 1997, um filme muito marcante, Titanic. Esse filme ele conta uma história muito bacana, no sentido do que nós nos apegamos à paixão. Dois personagens ali levaram destaque, sendo a Rose e o Jack. Uma moça de uma cultura diferente, bem eloquente, educada, de uma família cheia do real, não era nem real na época e também não era no Brasil, então não seria real. Mas era um valor acima do que o Jack poderia proporcionar a ela. O Jack, um cara aventureiro, que estava ali naquela embarcação, em busca de melhora para sua vida. Mas aqui não vou contar a história de Jack, nem de Rose, não. Mas tem algo que me chama a atenção daquele filme, que tem um momento, a partir do momento que o navio começa a afundar, a Rose, ela está num barco pequeno para ser salva. Jack se despede dela. E ela, naquele exato momento, ela deveria ir embora. Ela deveria ir embora porque ela estava num barco pequeno. Então ali era a responsabilidade do Jack cuidar de si, para poder se encontrar novamente lá no futuro. Mas a Rose, dentro desse barco, vendo seu amado sendo levado pelos soldados do barco, que era um absurdo também. Como é que um cara, em meio o navio afundando, sendo preso? Isso é uma tortura, ser preso enquanto a embarcação está afundando. Então ela sai desesperada do barco e vai em busca do seu amado. Uma coisa interessante a se pensar, algo de suma importância. Mas, peraí, por que Rose não ficou no barco? O que a motivou a sair do barco? Por que ela não ficou lá junto com as outras pessoas, tendo a certeza que a sua vida seria salva? Por uma pessoa que ela tinha há pouco tempo conhecido. Há pouco tempo ela tinha se envolvido com essa pessoa, colocando em prática algumas coisas que estavam ocultas dentro dela, algumas aventuras, coisas que ela jamais tinha feito, se reunindo com pessoas que eram rejeitadas pela maioria da sociedade, ou melhor dizendo, pela minoria da sociedade, que são aqueles que têm um recurso financeiro mais amplo. Ela fez coisas incríveis. Ela se despiu diante de um desenhista, sendo Jack, ao qual ele foi lá e desenhou ela toda nua. Ela dançou com ele. Ela se relacionou sexualmente com ele dentro de um carro. Ela fez aventuras que ela provavelmente jamais faria com o rapaz com o qual ela estava prometida a casar. E o Jack tirou ela de uma zona destrutiva, digamos assim, porque confortável é onde a pessoa se sente confortável. E com o Jack ela estava se sentindo confortável. Então ele a levou para uma zona confortável. Ah, mas ela fez coisas das quais ela se alegrou. Então para ela era confortável. Diante de todos esses aspectos, existe um momento no qual o barco ou o navio afunda
E tem uma madeira na qual Rose está deitada em cima. Jack poderia ter deitado em cima. Talvez eu creio que provavelmente, se ele deitasse também na tábua, na madeira, não iria aguentar o peso e provavelmente os dois iriam afundar. Então ele teve que escolher entre a vida dele e a vida dela. Ele preferiu que ela continuasse viva do que ele. Uma outra pessoa faria ao contrário. Derrubaria ela e ficaria em cima. Nisso, eu começo a entender alguns pontos dentro do relacionamento. Quando o marido ou a esposa se envolve no uso compulsivo de substâncias químicas, eles têm muitas situações semelhantes a essas. Portanto, uma dessas situações são as quais o marido, sendo usuário de substância química, ele se torna um carrasco, ao ponto de não pensar como Jack, entre a sua vida e a vida da pessoa amada. Ele se torna uma pessoa egoísta, ao qual ele não pensa no bem-estar de quem está com ele. E sim, vai destruindo tudo à sua volta e todos os que estão à sua volta. Muitos casais, muitas esposas, quando estão diante de um relacionamento no qual o esposo é usuário de substância química, elas se submetem a fazerem coisas absurdas, coisas que elas jamais, em plena consciência, teriam a coragem e a atitude de fazê-las. Uma certa feita, quando eu ainda usava substância química, conheci uma moça que estava num relacionamento, uma moça decente, muito educada. Ela tinha um namorado, era namorado na época, eles dois, e ele era usuário de substância química também. Certo dia nós estávamos usando substância química e não tínhamos mais dinheiro. Estava acabando a substância química. Então ele foi, deu uma volta, quando ele retornou com a substância química. Ele entrou na sua casa, pegou ali os objetos da sua esposa, objetos de valor sentimentais, aos quais o seu pai falecido havia deixado a ela, e ela recordava e ela tinha guardado para ela como as últimas lembranças do seu ente querido. O valor financeiro, ou seja, se vendesse os objetos, daria um dinheiro até legal, mas o valor sentimental para ela era muito mais importante. E ele sabia disso. Então ele pegou esses objetos, levou até a biqueira e fez uma troca pela substância química muito inferior ao que valia. Tempos depois, nesse mesmo relacionamento, passando o tempo, a mulher, de uma boa índole, ela já estava fazendo coisas que ela jamais faria. Mas talvez no oculto dela tinha um certo desejo para fazê-las. Talvez, não estou dizendo que era. Essa moça começou a se prostituir para poder conseguir dinheiro para o seu amado, assim ela o tratava como um amado, para que ele pudesse não faltar a substância química no dia a dia. Fazendo coisas absurdas. Imagina só, um relacionamento como esse, onde você tem que sair da sua zona confortável. Nesse ponto é sair da sua zona confortável para uma zona destrutiva, fazer coisas absurdas. Passou-se um tempo, essa moça foi encontrada morta dentro da nossa comunidade, num local ao qual ela saiu à noite para ter relações sexuais com outra pessoa. E essa outra pessoa, com o coração cheio de maldade, não apenas se contentou em se relacionar com ela, como ceifou a sua vida.
O rapaz ao qual namorava com ela, ele fugiu da cidade. Ele recebeu as acusações, porque logo de imediato ele fugiu. Mas não foi ele que matou, foi uma outra pessoa. O motivo pelo qual ele fugiu eu não sei. Ele se sentiu culpado, talvez. Anos depois, esse rapaz, na outra cidade onde ele morava, foi morto. Quando nós olhamos para esses pontos, nós começamos a imaginar o seguinte: ele era um safado, mau caráter, merecia morrer. E a moça? Ela era uma idiota porque ela se deixou ser enganada por um cara que não valia nada. Mas o que envolve, o que motiva uma pessoa a fazer outra coisa por outra pessoa? A se colocar numa posição de perigo. A se colocar diante do perigo para fazer uma coisa ao qual ela não tem um hábito de fazer. O que faz essa pessoa sair da sua zona confortável para uma zona destrutiva? Nós nos deparamos diante de emoções, sentimentos, paixões, amor. Muitas coisas nos envolvem, nos motivam. Quando eu volto para o filme, eu vejo que Rose, ela estava diante de um relacionamento antes de se envolver com Jack. Portanto, esse relacionamento qual ela tinha não era um relacionamento voluntário, ao qual ela mesma escolheu, de um sentimento profundo. Porque, querendo ou não, Rose, ela tinha algo dentro dela que a fazia como se fosse uma pessoa imperativa. Uma pessoa aventureira. Uma pessoa que gostasse de aventuras. Mas aquele marido qual seria o dela, ele não proporcionava isso porque o foco dele estava no financeiro, nos bens materiais e não na simplicidade da existência. Jesus, ele nos fala uma coisa interessante a respeito do que nós devemos ter como atitude. Que nossa palavra seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é do maligno. Imagina só quando você está dentro de um relacionamento, às vezes o marido ou a esposa chega para você, quando é usuário de substância química, e diz: eu estou devendo tanto na biqueira tal, e eu preciso do valor, e a pessoa diz não. A primeiro momento ela diz não. E a pessoa continua insistindo, e ela vai não. E a pessoa insiste de uma forma até um pouco mais agressiva, aí ela cede. Mas a palavra nos diz que nós devemos dizer sim, sim ou não, não. Se ela disse não, por que ela não continuou no não? Por que ela cedeu? O que a motivou a ceder? Eu me lembro que muitas das vezes, quando eu chegava na casa da minha mãe, quando eu estava no uso compulsivo de substância química, eu falava: mãe, eu preciso do valor tal. E ao primeiro momento ela dizia não. No segundo momento ela dizia não. E eu continuava insistindo. E eu sempre ia aumentando a manipulação e a mentira. E ela sabia que era mentira. Ela sabia. Mas o que a movia a me entregar? O dinheiro. O medo. Mas o medo de mim? Não. O medo de me perder. Mas espera aí, como ela iria te perder? O medo de ser mais uma mãe a enterrar um filho. O medo de ser mais uma mãe, de encontrar o filho na sarjeta. Com vários tiros, ou facada, paulada, seja lá como for. Então esse medo a movia a ceder. Fazia com que ela cedesse e me entregasse. E por mais que isso lhe doía, por mais que isso lhe custava muito, porque além de ela ceder para mim, ela tinha um outro problema, que aí envolvia o marido e os outros filhos, as filhas no caso, e a família em geral, aonde vinham os irmãos, irmãs e outras pessoas, até mesmo às vezes amigos,
que diziam: por que tu faz isso? Por que tu proporciona isso? Por que tu cede? Por que tu não é pulso firme? E ainda vinha até argumento bíblico, porque a palavra diz sim, sim ou não, não. O que passa disso é do maligno. Mas é fácil falar e julgar quando se está fora. Mas quando se está dentro, aí é outra história. É outra história. Eu me lembro de uma mulher que, enquanto ela não tinha filhos, ela sempre dizia uma coisa interessante, que o dia que o meu filho chegar em casa drogado, eu dou tanta porrada nele que ele nunca vai querer usar mais droga. Anos se passaram, ela teve um filho. Na adolescência, a criança, ou adolescente, melhor dizendo, começou a usar drogas. Tudo aquilo que ela havia falado no passado é como se ela tivesse cuspido para cima e o cuspe estivesse caindo em seu rosto. Ela não fez nada daquilo que ela tinha falado. Por quê? É como eu falei e vou repetir. É fácil falar, acusar e julgar enquanto se está fora. Quando se está dentro, é outra história. Nem sempre reagimos da forma como nós dizemos quando estamos fora. Nem sempre temos as mesmas atitudes, as mesmas reações. Quando nós estamos fora, nós falamos e agimos. Mas quando estamos dentro, é outra situação. É outra história. Porque o envolvimento emocional, sentimental, é diferente. Já prestou atenção que na maioria dos filmes, quando tem um vilão, o vilão ele sempre ataca na família de quem ele quer machucar. Ele nunca vai direto na pessoa, ele vai em alguém querido, envolvendo a emoção, o sentimento da pessoa. E muitos dos casos, a pessoa age pela emoção e acaba perdendo o seu ente querido. A emoção sem a razão é um grande problema, porque ela nos impulsiona a tomar atitudes que poderão custar caro. Rose, quando ela saiu do barco, ela foi impulsionada pela emoção e o sentimento que ela estava tendo de uma paixão por Jack. Mas quando ela consegue estar perto dele, antes de estarem na madeira, ali, e ele olhando para cima, se congelando naquela água fria, imensa, eles tiveram outras oportunidades, porque eles deveriam, naquele exato momento, parar um pouco, mas é claro, como é que se para diante de um navio que está afundando num lugar escuro, onde todas as pessoas que estão à sua volta estão desesperadas? Como? Aí eu me lembro de Pedro. Certo dia, Jesus Cristo estava lá na praia, seus discípulos entram no barco e vão, deixando ele para trás. Passa-se o tempo, Jesus Cristo vai caminhando por sobre as águas, seus discípulos dentro do barco começam a gritar, desesperado. Uns começam a dizer um fantasma, outros é isso, aquilo, outro. E Jesus Cristo se aproxima e Pedro é o único a dizer: deixa-me ir, pisar nas águas também. Pedro, enquanto ele está olhando para Jesus Cristo, ele está sobre as águas, está em cima da água. Mas a partir do momento que ele olha para baixo, ele entra em desespero e ele começa a afundar. E ele começa a entrar em desespero de uma forma ao qual ele pede ajuda, socorro. Dentro do relacionamento, a importância de olharmos sempre para Jesus Cristo. Porque, como eu disse, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava sobre as águas. Mas quando ele olhou para outro lugar, ele começou a afundar. Enquanto meu foco, meu relacionamento está em Jesus, ele continua em cima das águas. Embaixo tem as feras, o vento forte, tem tudo. Mas enquanto eu estiver
cara a cara com Jesus, eu estarei trilhando esse caminho. A partir do momento que eu virar a minha visão, os meus pensamentos, eu começo a afundar. Eu me lembro também que Ló estava com a sua esposa e suas 2 filhas numa cidade a qual seria destruída. Quando os anjos foram até sua casa e falaram para ele o que ele teria que fazer para ser salvo com a sua família, enquanto eles estavam olhando para frente, todo mundo estava salvo. Mas quando a sua esposa olhou para trás, ela começou a se tornar uma estátua de sal, até virar por completo uma estátua de sal. A emoção, ela é um ponto que ela faz parte de nós. É necessário existir a emoção, claro, porque nos torna uma pessoa melhor. Porque olhamos para os outros seres humanos sem aquele ódio. Mas a emoção sem a razão, ela se torna destrutiva. Agirmos pela emoção, nos tornamos pessoas irresponsáveis. A emoção, ela é importante, claro, ela nos torna uma pessoa melhor, porque não só apenas pensamos em nós, mas pensamos no próximo. Mas isso quando está conectado com a razão. Aquela mulher cujo eu falei, se ela tivesse agido pela emoção com a razão, provavelmente ela não teria sido morta. Porque talvez ela não teria se deitado com outro homem para satisfazer o vício de seu esposo, ou melhor dizendo, seu namorado. Rose, a partir do momento que ela saiu do barco, se ela não tivesse agido pela emoção sem razão, ela teria sido salva juntamente com Jack. Porque no exato momento que ela saiu, que ela tirou ele, que ele estava lá algemado, o libertou. Se não me falha a memória, faz tempo que eu assisti o filme, mas são partes que marcam ele como um sobrevivente. Ela poderia ter falado, vamos fazer o seguinte, eu sou da elite, então eu vou para lá, tá? Para aquele lado ali, e você pode ir comigo, mas chegando lá perto, você pula em um barco qualquer, busca se salvar, como você é um cara que tem cabeça, e eu vou para lá que eles vão me colocar dentro do barco. Eles não vão me deixar aqui, tá? Eles vão me colocar dentro de um barco para eu ser salvo. E você busque aí, porque eu sei, se eu te levar, eles vão pegar você de novo e vão te prender. Então faz o seguinte, vai por lá. E aí, ela, estando lá perto, eles iriam colocar ela dentro do barco. Sim. Porque se você parar um pouco para prestar atenção, tá uma grande multidão. Vamos só refletir junto, para ver se eu estou errado. Vamos supor que nós estamos lá em Brasília. Vamos imaginar que estamos em Brasília. Aí está o presidente, eu não vou falar o nome dele, porque tem um presidente atual, está, mas vamos supor que está lá o presidente, está o grupo de pessoas, e tem um monte de outras pessoas que vieram de outras cidades, né, prestigiar o evento e tal, bacana, está todo mundo lá, tem um monte de soldados. Um monte de soldados, preste atenção, um monte de soldados, todos lá, bem armado, posturado. Aí ocorre que vem no rumo de todos um grupo de pessoas fortemente armados. Quem serão as primeiras pessoas a serem salvas pelos soldados? Os moradores que vieram de outras cidades ou a elite? Presidente, ministro, governadores, deputados e lá. Quem será? Na certa, primeira pessoa a ser focada, presidente. O tornando a pessoa mais importante
estar ali. E as outras? E as outras é as outras. Presidente. Tá salvo? Ok, vamos salvar os outros. Se der. Vamos salvar os outros. Se der. Quando você assiste um filme, você até fica imaginando, poxa, por que isso? Se você nunca fez essa pergunta, então você simplesmente aceita. Mas eu sempre, quando eu estou assistindo, eu gosto de me perguntar, por quê? E as outras pessoas são insignificantes? O cara saiu lá da casa dele, lá, para prestigiar uma pessoa a qual ganhou uma eleição. Está ali com uma campanha eleitoral e agora vai colocar em prática, segundo ele. Por quê? Porque quando vem um terrorista ou vem um grupo de pessoas para massacre, as pessoas são as últimas. As outras pessoas que não têm um cargo público. Por que elas são as últimas? Porque o presidente é o primeiro. Por quê? Porque quando o Papa, todo respeito aos católicos, porque quando ele vem, quando ele vai caminhar entre o povo, que ele não caminha, ele entra dentro de um carro e o carro é blindado. O que o torna ser mais importante do que as outras pessoas, sem nenhuma crítica à religião. Vamos questionar. Rafael, mas o que isso tem a ver ao relacionamento? Exatamente isso. Porque nós colocamos a outra pessoa como sendo a mais importante do que nós. Nós somos uma só carne. Nós temos que pensar por igual. Se eu estou no uso compulsivo da substância química, a minha esposa deixa de viver a sua vida para viver a vida que eu imponho a ela, ela está me colocando como uma pessoa mais importante. Mas só que tem uma diferença. No pensamento dela pode até estar tentando me salvar, mas ela está contribuindo para a minha destruição. A minha destruição. Quando eu olho para isso, sempre quando nós estamos conversando, eu sempre relato a ela, se um dia eu chegar a usar substância química, nunca se submeta. Nunca. Nunca haja pela emoção sem a razão. Nunca faça isso. E se for necessário, manda-me embora. Não aceite. Não compactua. Não faça parte. Sabe por quê? Porque se você fizer parte, eu poderei te usar como marionete, como fantoche, como objeto meu. E aí vem o que nós chamamos de codependência. Aí você vai ser codependente da minha pessoa. E além de eu estar me destruindo, vou destruir você. Mas o relacionamento, o emocional, como eu falei, ele é importante, sim. Mas é importante ter a razão. Porque a razão, ela nos faz refletirmos sobre o que eu estou fazendo. E por que estou fazendo. Estou fazendo certo? Peraí, calma aí. Ele me pediu dinheiro ontem. Me disse que era por uma situação tal. Hoje ele me pediu dinheiro de novo para uma outra situação. Não, calma aí, tem alguma coisa errada. O comportamento dele já está estranho. Ele está um pouco agressivo. Ele está falando comigo de uma forma que ele nunca tinha falado antes. Tem alguma coisa errada. O que eu tenho que fazer? Calma aí, eu não sei. Então, peraí, eu vou buscar ajuda. Ah, mas buscar ajuda onde? Eu faço parte de uma igreja, então vou lá na igreja. Pastor, padre, bispo, seja quem for que estiver lá, da igreja que faço parte, ou do grupo religioso, pai de santo, sei lá quem for, seja quem for. Ó, lá em casa, meu esposo está com um comportamento assim, assado. Ele nunca foi disso.
tenho eu medo de ele estar usando drogas. E aí? Ele vai te dar o retorno, se for necessário. Terminou? Um profissional também da área, homem ou mulher. Ah, mas peraí, eu não posso, porque na minha região só tem homem e meu marido não gosta, porque não sei o que, não é o que ele gosta. Porque o que ele está fazendo é destruindo o teu relacionamento e você está querendo fazer o agrado dele? Não, agora você tem que ter decisão. Se ele não confia no teu caráter, por que você está nesse relacionamento? Faça essa pergunta. Você vai buscar ajuda profissional. Você não vai buscar uma pessoa para você ter relações sexuais. Você vai buscar um profissional para você ter auxílio, para você ter um retorno ali de uma coisa que está acontecendo dentro do teu casamento, que está destruindo o teu casamento. Ah, mas porque tenho medo. Medo é uma coisa, pânico é outra. O medo, ele vai te dar algo melhor. O quê? Você vai ter um pouco mais de cautela, ter um pouco mais de paciência. Você vai avaliar, observar os pontos. Peraí, calma aí, não é assim não. Tá. Chegou, buscou ajuda profissional? Agora você já tem 2 passos importantes. Você tem ajuda espiritual e tem ajuda mental. E o físico foi o que você fez. Saiu da sua zona destrutiva porque estava te destruindo e já foi em busca. Agora colocar em prática. Ah, existe uma grande possibilidade, é uma internação. Eu não tenho recurso financeiro para poder interná-lo. Colocar dentro de uma clínica de reabilitação. O que eu tenho que fazer? Buscar ajuda? De que forma? Porque eu não tenho como manter mensalmente ali durante 6 meses, 3 meses, 9 meses, sei lá quanto tempo, dentro de uma clínica de reabilitação. A mais barata que encontrei foi R$800, um exemplo. Não tenho essas condições. O que eu tenho que fazer? Existe espalhado pelo Brasil várias clínicas. Clínicas nas quais elas nos fornecem ali atendimentos com baixo custo, com ajuda numa cesta básica, outras não cobram nada. Buscar ajuda. Ah, mas eu fui lá e a cama é isso. Já falei sobre essas questões de qualidade. Você vai buscar conforto ou qualidade? Conforto, se tiver conforto e qualidade, ótimo. Se tiver qualidade, mas não tem aquele conforto que você quer oferecer, tudo bem. Ah, mas eu não posso. Tá tudo legalizado, né? A cama só não é aquela cama de elite. Não tem uma TV. Você está buscando ajuda para quê? Então busca um resort. Vai lá. O resort vai ter tudo, né? De primeira, um resort lá de alta qualidade, vai ter piscina, vai ter isso, vai ter aquilo outro, né? Mas não vai ter os profissionais. Um psicólogo, um terapeuta, os monitores. Não vai ter. Outras pessoas que estão lá em busca de melhora, de uma qualidade de vida melhor. Quando você está dentro do relacionamento, você tem que, sim, pensar. Lembrando, essa pessoa não é a mais importante. A mais importante dentro do relacionamento é vocês dois. É vocês dois. As 2 pessoas. Tornou-se uma só carne. Quando você está diante de uma situação, imagina só, quantas e quantas noites, como aquele filme é relatado, baseado em fatos reais, imagina se aconteceu aquela cena que foi demonstrada onde o Jack estava segurando na tábua falando com o Rose, e ele afundando ali assim, depois que ficou congelado, afundando, e o Rose, não sei o que e tal. Imagina só quantas e quantas noites o Rose ficou acordada, se foi real mesmo aquela cena, ficou acordada pensando no Jack.
no que ela poderia ter feito, o que os dois poderiam ter feito para se salvar. E se ela tivesse ficado dentro do barco, como ele pediu para ela ficar? Talvez ele estaria lá com ela, vivendo os momentos maravilhosos juntos, num relacionamento grandioso. Mas não, ela estava numa tábua. Pastor Marco Feliciano, ele falou uma coisa interessante. Bom, como eu falei, eu não sei se iria afundar. Mas ele falou que tinha espaço, e realmente tinha espaço para estar os dois. Mas eu não sei em questão do peso, se a madeira lá iria aguentar os dois em cima da madeira. Então, imagina só quantas e quantas noites ela acordou, dormindo ali. Jack, por que eu não fiquei no barco? Por que eu não escutei ele? Quantas e quantas noites? A emoção, em alguns pontos, ela nos faz tomar atitudes impulsivas. E muitas das vezes, perdemos a nossa própria vida. A razão, nem sempre, ela vai nos dar o que nós queremos. Mas ela vai nos dar o que é melhor. O que é melhor. Duas mães, ambas todas duas prostitutas. Certo dia, uma deu à luz a seu filho. Alguns dias depois, a outra deu à luz. E aí, uma amorosa, cuidadosa, e a outra desleixada e emocional e pá. Certo dia, a desleixada dorme sufocando sua criança, a levando à morte. Ainda no mesmo dia, quando a sua criança está morta, ela percebe-se, ela levanta e troca a criança, pega a criança morta, coloca no leito da mãe e pega a criança viva e leva para o seu leito. Exatamente, mãe. Porque ela lá, a outra que estava cuidando da sua criança é mãe. Aquela lá, ela só deu à luz. Beleza. A mãe acorda, percebe-se que o seu filho não está respirando, mas é escuro. Beleza. Amanhece seu dia, ela olha, aquela criança não é minha. Essa não é minha criança. Ela percebe-se que não é sua criança, então ela leva a causa até o rei, que na época era Salomão. Veja bem a diferença da emoção e a emoção com a razão. A mãe, em todo momento, ela nos mostra que ela está agindo pela emoção com razão. Ela poderia ter feito inferno naquele dia. Ela poderia ter sido impulsionada a tomar uma atitude, dar porrada daquela mulher que trocou a criança, espancar ela lá até ela devolver a criança. Mas a razão é importante. Se ela fizesse, ela poderia ser presa e a criança crescer sem a sua presença. Então ela, cautela, medo de ser presa, medo de perder sua criança, cautela. Ela levanta, leva a causa ao rei. Chegando lá, o rei ouve a primeira, cujo havia matado seu filho, mas o rei não sabia. Ele precisava saber. E aí ela diz lá toda a história, e a outra também diz, a mãe diz a história. O rei ouve, pega a criança viva, manda colocar no meio, levantar a espada e cortar a criança. A mulher, cujo não era a mãe, ela diz, melhor mesmo, nem ela, nem eu. Olha o que a emoção levou ela a fazer, a cometer o maior erro. Além de ter desprezado a sua criança, de não ter dado a oportunidade de passar pelo processo do luto, ter passado pelo processo de olhar para sua criança e estar lá com ela até o enterro, passado por tudo aquilo. Não. Ela engoliu e quis ali suprir na outra. E aí a mãe diz, não! Pega a criança e dê a ela.
Melhor a criança viva com ela do que a criança morta. A razão. A mãe olhou e falou, poxa, se eles meterem a espada no meio da criança, a criança vai morrer. E se a criança morrer, eu vou ficar sem minha criança. Agora, se eles entregar ela, eu vou ficar sem a criança. Mas pelo menos a criança vai estar viva. Pelo menos ela viverá. Razão. Então ela disse isso, o rei pega a criança e entregue a esta, porque esta verdadeiramente é a mãe. Porque agiu pela razão e foi beneficiada pela razão. Ana, como já falei, e trago novamente, Ana não podia ter filhos. Então ela, pela razão, ela foi lá conversar com quem? Com Deus. E Saraí não podia ter filho. Ao invés de ela ir conversar com Deus, ela foi conversar com Abraão. Mas com uma proposta. E a proposta de ele e ela não parou nenhum momento para pensar, peraí, e se Agar, ao dar à luz, ela me rejeitar, não me tratar mais como senhora? E se Abraão me rejeitar, ele começar a olhar para Agar como sua senhora e me desprezar? Todas essas possibilidades. Ela não parou para pensar, ela só deixou agir, se deixou agir pela emoção sem a razão. E Abraão também. No relacionamento há essa importância, porque quando o casal, principalmente quando se tem filhos, começa-se um grande conflito. E a criança paga um grande preço. Porque os pais entram numa guerra. E o pior de tudo, que vivem no mesmo território, a mesma casa. É uma guerra que não tem fim. A criança vai crescendo dentro daquele ambiente, vendo as intrigas, traições, presenciando tudo. E sofrendo. E a criança? O que ela está absorvendo? O que ela está tendo como um espelho de vida, um exemplo de vida? O relacionamento há importâncias que não devem ser descartadas. Há momentos nos quais a gente precisa e necessita. Como eu já relatei, tive outros relacionamentos antes de estar com minha esposa, nos quais eu cometi erros, aos quais eu sou responsável pelas atitudes que tive no passado, de coisas erradas que fiz. A responsabilidade, ela não me isenta de sofrer as consequências de erros que cometi no passado. Coisas que eu fiz, que eu olho hoje e falo, poxa, por que fiz? Não quero fazer de novo. Não quero passar pelo mesmo caos, pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento de novo. Preciso ser melhor. Preciso modificar cada vez mais. Preciso me ater a não repetir os mesmos erros. A emoção, sem a razão, ela nos leva à confusão. Ela nos leva a ter momentos difíceis em nossas vidas. Momentos nos quais que poderão ser únicos. Certo dia, na clínica de reabilitação, estava eu e eu ouvi uma história de um rapaz que a sua irmã, logo após ter perdido sua mãe e seu pai num acidente, ela teve que tomar uma decisão de internar o seu irmão, pois ela não queria perder ele, pois estava ele no uso compulsivo de substância química. E ela sabia que se ele continuasse, ela iria perdê-lo. E era só eles dois agora. Então ela internou. Passou-se um tempo, ela foi lá visitá-lo. A visita foi um caos. Foi um momento muito delicado e muito difícil.
Eu não estava presente, me contaram. Quando ela sentou para conversar com o seu irmão, ele bombardeou ela com palavras torpes, palavras agressivas. Chamou ela de vários nomes. Mas o pior foi quando ele disse para ela que odiava ela. Ele disse com tanta raiva, eu te odeio. Não da forma como estou falando, de uma forma mais agressiva. Que foi necessário uns monitores adentrarem no espaço para poder impedi-los caso ele partisse para a agressão física. E ela foi embora. Só que ali foi o último encontro deles. Ela entrou em seu carro e foi embora para casa, transtornada, abalada, destruída, porque tudo que ela queria era ajudar seu irmão. Diante disso, ela, dentro do carro fisicamente, mas mentalmente ela estava longe, muito longe. Ela sofreu um acidente e perdeu sua vida. Às vezes, quando olhamos para esse tipo de relacionamento, o que ela fez foi correto. Levar o seu irmão a uma clínica de reabilitação. Mas ela foi advertida que não era para ela ir visitá-lo naquele dia. Mas ela estava com saudade de seu irmão. O seu emocional estava muito forte, mas a razão não. Porque quando os profissionais falaram para ela que não era para ela ir, estavam dizendo de como o seu comportamento ainda estava. Ele ainda estava com revolta. Ele ainda estava com raiva dela. Ele considerava ela culpada e não ele. Mas ela foi, a si mesmo. Porque ela falou, é meu irmão. Por que eu não posso ir? Será que estão machucando ele? Estão maltratando ele? Não, eu vou. E foi. Ela não estava preparada psicologicamente para o que aconteceu. E quem está preparado? Aí vem a questão que costumo e gosto de falar. Não adianta colocar um ente querido numa clínica de reabilitação e não buscar ajuda. A codependência é um problema seríssimo. Ela não estava pronta para visitá-lo. Quando estava eu atendendo uma certa cliente, ela me perguntou, ela sendo mãe, ela falou, tá com um mês, meu filho tá lá na instituição e vai chegar o período de visita. E aí eu vou pedir para minha filha ir visitá-lo. Eu falei assim, essa é a filha que ele também não gosta, né? Já tem uma rincha entre eles dois. Fala para ela não ir. Deixa ele mais um tempo lá dentro. Se for necessário, converse com ele por telefone, mas peça para ela não ir. Ela foi. Quando ela foi lá, tempo depois a mãe me ligou, na sessão ela falou que foi a pior coisa que ela fez, foi ter mandado a filha dela ir lá. Por quê? Quando chegou lá, ela foi agredida verbalmente pelo seu irmão, que ainda estava com raiva, porque ele foi internado involuntariamente. As pessoas pensam que quando o internam, acontece um milagre. A pessoa muda. Trabalhar a fúria de alguém não é fácil. A raiva não é fácil. Tem pessoas que levam por anos aquela mágoa, alimentam aquela raiva por anos e anos e anos e anos. Muitas até morrem com elas. Não é fácil. Não é uma questão de, mas é família. Exato, é família. Mas e aí? Você quer ajudar ou você quer atrapalhar? Então, dentro do casamento, o relacionamento entre as duas pessoas, ocorre muito isso.
Ah, mas é meu esposo. Ou é minha esposa, rapaz, é minha esposa, eu tenho que ir lá visitar, tá ligado? Não sei o quê, tá? É? Calma, cautela. Não é assim que funciona. Você está lidando com uma seriedade de coisas, de situações, envolvendo sentimento, emoção, paixão, e isso, aquilo, outro, raiva, rancor, é tanta coisa. A pessoa é bombardeada. Agora ali dentro ela está sem o uso da substância química. Então agora ela vai lidar com tudo aquilo aqui dentro. Aqui dentro. Como ela vai lidar? Como é que ela vai se posicionar a partir dali? O que ela vai fazer? É isso que temos que pensar. Aquela mãe, ela foi uma verdadeira guerreira. Ela poderia, como eu falei, ela poderia ter metido um estabefe lá naquela mulher lá. Pegou meu filho, pá, e pá. Não, cautela. Às vezes é difícil, claro, mas temos cautela. Temos que observar os pontos, analisar, para que não venhamos cometer erros. Erros nos quais perdemos quem amamos. Imagina só, Romeu e Julieta, quando fugiram da presença dos seus pais. Ali, eu sei que é um teatro, uma coisa que Shakespeare escreveu, tal. Mas imagina só, no relato da história, imagina se os dois, no momento que fugiram, estavam cara a cara, se eles tivessem falado assim, faz o seguinte, o mundo é grande, vamos embora, vamos sair fora, vamos. Pega umas 2, 3 taças de ouro, a gente vende e pronto. Não, cometeram suicídio. E aí? E o amor? Que ambos diziam que sentiam um pelo outro. Rose. Imagina se ela tivesse... Vou ficar quietinho aqui. Não, vou lá. Salvou, beleza. Agora é o seguinte, desse jeito, cara. Pega, tu vai por aqui, eu vou por cá. Vamos se separar pra gente se encontrar de novo. Não, peraí. O relacionamento, importante. Vamos observar. Maria e José. Olha o relacionamento saudável de ambos. Preste atenção na cautela, na responsabilidade. Naquela época, não existia uma medicina avançada como hoje. Então, a possibilidade de ele olhar e falar assim, não, ela foi lá e fez inseminação, por isso que ela está grávida. Não. Ali era traição e pronto, acabou. Barriga cresceu, opa, tá me traindo. Ah, não. Vou meter a pedra na cabeça daquela mulher, a criança não vai crescer não. E pronto, acabou. Mas não, cautela. Ele se retirou. Ao invés de ir lá agredi-la, ele se retirou. Ao invés de ir lá falar com ela, se retirou. Foi fazer o quê? Paciência. A emoção com a razão. Eu acho que ele, no primeiro momento que ele olha para Maria, vê aquele barriga crescida ali, será que ele não pensou assim, poxa, por que ela tá me traindo? Cara? O que foi que eu fiz para ela, amor? Por que ela me traiu? Ah, não, mas ela é escolhida. Exatamente, mas isso não deixa de fluir os pensamentos. Os pensamentos. Então ele se retirou, e aí o anjo foi lá e conversou com ele. Tá? Ajuda espiritual. Teve ajuda espiritual, e depois ele tomou a decisão dele. Foi lá, vamos lá. Pega aqui, vem. É tu e eu e tu. Vamos. Relacionamento, ele não pode ser baseado só em agradar o outro, em só proteger o outro, super proteção, isso, aquilo, não. Você tem que pensar em ambos. Ambos. Você não pode simplesmente, tipo, eu quero, faz. Não. E se a outra pessoa, você está aqui no relacionamento, a outra pessoa não faz? E daí? Ah, mas ele ficou chateado. E daí? Quantas e quantas vezes a minha esposa, eu falo, às vezes, faz tal coisa pra mim, não. Eu fico chateado, às vezes fico até com a cara feia.
Fico bravo. Mas e aí? Aí ela permanece no não dela e eu vou me acalmando, vou relaxando e tudo. Eu posso obrigar ela, não, faz aí. Não. Relacionamento, a importância. Então, que Deus abençoe sua vida, sua história. Obrigado por existir, essa pessoa maravilhosa. E até a próxima. Tchau, tchau.